Oi, gente. Hoje eu quero comentar e responder uma pergunta da senhora Arroz aqui. Ela perguntou exatamente o seguinte: Mônica Sensei, o que fazer quando a gente lê uma frase, conhece, sabe o significado daquelas palavras, mas não conseguimos traduzi-la? Então, eu acho que muita gente passa por isso e esse tipo de coisa pode ter algumas origens, né? Pode significar algumas coisas e veja se o que eu vou falar vai realmente bater com o seu momento agora. Uma coisa que pode acontecer, a primeira coisa que pode acontecer é você achar que sabe o significado daquelas palavras corretamente, mas você não sabe. Você acha que a palavra significa uma coisa e significa outra coisa. E isso, dentro daquela frase, às vezes é uma palavra que muda completamente o sentido daquilo. Se você não está entendendo de verdade o significado daquelas palavras, não vai fazer sentido para você. Isso pode ser um dos motivos. Você acha que sabe realmente o significado, mas na verdade, naquele contexto, o significado é totalmente outro. Um exemplo que aconteceu foi, por exemplo, dentro do meu curso de Kanji, hoje mesmo, uma aluna perguntou, eu não entendi o significado de esse kanji aqui nessa frase, porque é o kanji de pé, era o kanji de pé ali na frase, e a frase estava falando assim, tipo, adicione mais açúcar ou adicione mais sal. Aí ela falou, por que tem pé aqui no meio? Ela conhecia o kanji de pé, só que ela não sabia que esse kanji também é usado para você falar a palavra tasu, que significa somar, adicionar. Então a frase era tipo, adicione mais açúcar, né? Então tinha essa palavra, fazia sentido ali. Mas ela achava que entendia. Ela achava que entendia o significado daquela palavra, naquela frase, mas ela não entendia, na verdade. Então, essa pode ser uma das coisas. Pode ser que você ache mesmo, tenha certeza que sabe, e, na verdade, você não sabe. Um dos motivos. O outro motivo que você pode estar com problema de entender essa frase é que talvez você não entenda a organização gramatical dessa frase. Talvez você saiba todas as palavras, todo o significado de todas as palavras, mas no final das contas você não consegue montar essas palavras, juntar e colocá-las para fazer sentido, porque elas estão numa estrutura gramatical que você desconhece. Essa é uma possibilidade, porque se você não consegue entender como aquela estrutura gramatical funciona, talvez você ache que a palavra ali significa uma coisa, mas na verdade ela está servindo ao propósito da estrutura gramatical. E essa estrutura gramatical traz um significado extra para aquela frase. Por exemplo, tem a estrutura takoto ga arimasu. Por exemplo, o sushi o tabeta koto ga arimasu ka? Você já comeu sushi? Aí você coloca o verbo no passado, tabeta. Mas eu não estou querendo colocar no passado mesmo. Estou querendo saber se você já teve a experiência de comer sushi, né? Então, se você não sabe isso, se você não conhece essa estrutura, talvez você não entenda a frase. Uma terceira coisa que pode estar acontecendo, eu vou trazer essas 3 possibilidades aqui para a mesa. Outra coisa é que talvez você não esteja entendendo o contexto real daquela frase. Às vezes, não dá pra gente entender nem em português, galera. Tipo, se você tira uma frase de contexto o suficiente, ela não faz sentido pra ninguém, nem pra quem é falante nativo. Se você tira uma frase do contexto dela e você não tem informações importantes a respeito dessa frase, você não vai entender de qualquer forma. É impossível você entender sem o contexto maior. Sem o contexto maior não dá. Isso acontece. E quando a gente está falando de japonês, tem muitas coisas que a gente não conhece necessariamente da cultura japonesa. E essa coisa da cultura japonesa, os eventos, os festivais, tudo que eles têm no dia a dia que não faz parte do nosso dia a dia, às vezes contribui para uma confusão de você entender uma frase. Não exatamente uma frase, mas eu lembro, agora me vem à mente, uma música de um anime que eu gosto, e a música ela fala sobre infância.
sobre nostalgia. E aí fica falando de várias coisas, das brincadeiras que a pessoa fazia quando era criança, dos doces que a pessoa comia quando era criança. Aí tem uma parte que fala Shichigo-san. Shichigo-san. E eu ficava... Shichigo-san é 7, 5 e 3. Aí eu ficava, por que tem 7, 5 e 3 aí? Depois eu descobri que Shichigo-san é uma coisa que os japoneses fazem de colocar as crianças de 7 anos, 5 anos e 3 anos para ir no templo, para rezar, pedir boa saúde, bom crescimento para as crianças e tudo mais. É como se fosse uma cerimônia de pedir a Deus, cuide dos meus filhos. Aí você arruma as crianças bonitinho, bota kimono, leva no templo. Eu não sabia disso. E isso certamente é uma coisa que está na cabeça de vários japoneses, se não todos os japoneses, como uma grande lembrança de infância. Quando você pequenininho ia com os pais no templo. E isso a gente não tem como entender sem entender esse contexto maior. Eu posso entender que Shichi é 7, que Go é 5, que San é 3, mas eu não vou conseguir entender o que isso significa na real, porque eu não tenho contexto maior. Então são essas 3 possibilidades que eu trago aí, e veja se uma delas bate com o que você está passando agora, não só a senhora Arroz que perguntou, mas todos vocês que estão vendo esse vídeo agora. Vejam se, quando você não entende uma coisa, eu acho que, cara, 99% dos casos vai ser uma coisa assim. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E, pessoal, não deixem de se inscrever aqui, entrar no canal do Telegram, Clube do Kanji, que é um canal onde eu estou trazendo todos os dias palavras novas, kanjis novas, estruturas novas, tudo gratuitamente. É só você entrar no link que tem aqui embaixo. É gratuito, é só clicar, entrar, não perca tempo, porque todo dia tem palavra nova lá e você está perdendo a oportunidade de aprender muita coisa. E você pode também tirar as suas dúvidas diretamente lá na parte de comentários. Eu respondo diretamente lá também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado você. Deixa aqui sua dúvida nos comentários se você tem alguma. Eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!